Luísa, nós montámos uma armadilha, não é? A tê-la trazido cá, mas para nós era muito importante ter uma diversidade grande de pessoas, de experiências, de relações, de relacionamento com esta casa, porque quanto mais pluralidade e também quanto mais idiosincrasia houver nestes depoimentos, melhor. Por outro lado, estas entrevistas não têm só que ver com o suposto contributo para a resolução dos bens ou dos males da sociedade, não é nada disso, mas com uma polifonia de vozes que traz experiências pessoais, memórias. Trata-se de um arquivo, uma expressão que se chama arquivo, para a qual nós queremos trazer contributos, que são contributos que muitas vezes são pequenas histórias e que têm que ver com a experiência pessoal de cada um. Desse ponto de vista, e esta pergunta é sempre uma pergunta em funil, difícil de gerir pelo entrevistado, o que lhe perguntávamos era, o que lhe perguntava nesta primeira, era que nos falasse da sua experiência na sociedade. Pois, eu já há muitos anos fiz uma exposição individual na chamada, lá embaixo, na chamada Sala de Arte Contemporânea. Galeria de Arte Moderna. Galeria de Arte Moderna. E, portanto, entrei em várias... Lembra-se em que ano? Não me lembro, mas vou me lembrar. E entrei em variedíssimas exposições coletivas. E estive sempre ligada afetivamente, digamos assim, uma vez que se entra aqui, fica-se ligada afetivamente ao espaço, às pessoas, ao Sr. António principalmente, que é sempre uma pessoa disponível e afável e sempre pronto a ajudar. Refiro que há muitos anos que sentíamos falta de um bar. Sr. António, as queixas adensam. As queixas adensam. Portanto, eu ouvi o que disseram e já nessa altura, portanto há cerca de 30 anos, que já se falava na falta de um bar ou de um snack em que nós nos encontrássemos, fosse um ponto de encontro, de troca de impressões, ainda por cima neste sítio fantástico, estamos no centro de Lisboa, não é? E que merecia, e, portanto era uma das queixas grandes que eu sempre ouvi falar e que sempre falei, era a falta de um pequeno restaurante e de um bar. Muito bem. De resto foi sempre uma casa que acolheu muito bem os artistas e não tenho nada a lamentar nem a esquecer do que foi feito aqui enquanto eu participei em várias exposições. Para além das suas próprias exposições, pergunta relativa às suas próprias exposições. Como é que eram os meios de produção dessas exposições? Eram os artistas que tratavam tudo? Traziam as obras? Sim, eram os artistas que tratavam tudo, transporte. Portanto, a casa acolhia? A casa acolhia, normalmente era o Fernando de Azevedo que dava o seu aval à exposição, como autoridade, e depois o resto era com os artistas, então o transporte. Cá tinham sempre pessoal para a montagem, para transportar os quadros ou as peças, e portanto aqui à porta parava e começava outra geometria da exposição. Sim. Para além das suas próprias exposições, quais são as memórias mais entusiasmantes, mais gratas de coisas que têm aqui existido? Porque a uma certa altura, vários dos nossos convidados têm referido isso, a sociedade confunde-se com memórias não só forçosamente artísticas dos lisboetas, das pessoas que viviam na cidade. Era um ponto de passagem quase obrigatório, não é? Sim, lembro-me de vir com os meus pais, tinha eu 3, 4 anos, Caramba. ver
os salões que se faziam. Lembro-me de ver nessa idade Vieira da Silva e assim grandes pintores portugueses da altura e portanto fui sempre crescendo. Os meus pais o meu pai era entalhador e construtor de peças de madeira. E, portanto, era um aficionado dos grandes salões das Belas Artes. Portanto, eu desde quase que nasci que conheço as Belas Artes. Claro, isso é muito curioso. E depois, memórias... Memórias de trabalho, de trabalho. São de há cerca de 30 e tal anos que eu comecei a expor. E de outras exposições, coisas que tenha visto importantes para a sua formação? É sempre importante, mesmo que não se dê por isso, que não seja uma coisa completamente taxativa e certa, há sempre uma ambiência de trabalho, de cheiros, de cores, de tintas, há uma ambiência de trabalho, digamos assim, quando não se é um visitante distraído, essas coisas são muito importantes. Os cheios aos vernizes, que muitas vezes ainda estão um pouco secos, ainda cheiram. Para mim, a memória, havia as trebentinas, para mim a memória mais grata que eu tenho dos salões e da minha própria casa, porque o meu pai trabalhava, é a trebentina. Assim, é a coisa mais antiga que eu me lembro de ter sido muito importante para mim. Tanto que cheguei, o meu pai estava a trabalhar e eu peguei no frasco da trebentina e bebi a trebentina, tal era o fascínio, e ainda hoje é o fascínio do cheiro de trebentina que me seduz de uma forma enorme. Sim. Portanto, os salões têm a ver com todo esse mundo, essa mágica do ateliê transposto para um salão. Eu não sei, Sr. António, enquanto na qualidade de entrevistador, tem alguma pergunta? Eu não tenho assim uma em especial, porque já há alguns anos que não que vim não participar da nossa atividade, que entretanto eu percebi mudou de atividade totalmente dedicados à jogaria. Não, é paralelo. Eu não tenho ultimamente sido informado, recebido informação da sua atividade. Tenho feito, fiz há 2 anos uma exposição na EDP. E mas está muito entre Lisboa e o Algarve. Tenho feito sempre exposições. E a joalharia contemporânea que eu faço está ligada à escultura. Claro. Não é propriamente a coisinha de pôr ao peito, não, são objetos escultóricos que eu, por graça, chamei à primeira exposição que fiz na Artefacto 3, da Teresa Seabra. Foi a primeira exposição que eu fiz de joalharia contemporânea, em que eu chamei por graça Orivesaria Têxtil. Para gozar um bocadinho o tema, já que a orivesaria não pode ser têxtil, não é? Sim, mas as peças que tem na internet, eu enfim, de vez em quando passo afetados enfim, pelo menos procuro as pessoas na internet, vejo o que é que estão a fazer. Há lá umas peças para assim, Vime. Não é Vime, é tela crua, é tudo feito em tela crua. Portanto, usa a tela crua da pintura, transporta para cortada, milimetricamente cortada, milimetricamente enrolada, endurecida, limpa, e depois faço uma espécie de esqueletos que têm a ver com o corpo, esqueletos, uns que se podem enfiar, outros não, que são só para suspender. Portanto, várias partes do corpo são recriadas nessa chamada joalharia contemporânea, mas é escultura. Sim.
a joalharia, que poderia justamente, e que deveria, ou que teria toda a propriedade de ser mostrada nesta casa. Falou-se aqui de várias artes na orla da joalharia, das chamadas belas artes, como chamávamos as artes aplicadas. Aliás, creio que a Maria José e a senhora Presidente da Associação Pinto têm uma proposta para fazer no sentido de inserir nas atividades da sociedade do próximo ano atividades de joalharia. Exatamente, porque a PIN, que é a Associação de Joalharia Contemporânea Portuguesa, faz 10 anos para o ano. E, portanto, nós andávamos à procura de um espaço condigno para mostrar, porque na realidade a PIN tem feito um trabalho excelente na joalharia contemporânea e tem mostrado coisas que eram completamente desconhecidas, porque as pessoas estavam muito marginalizadas. E, portanto, a PIN tem desmarginalizado os joalheiros e o trabalho dos joalheiros. E tem sido muito interessante, porque têm vindo pessoas da Suíça, do Brasil, temos tido intercâmbio com a Holanda, e com muitos portugueses que o seu trabalho é altamente interessante e era completamente desconhecido, porque não havia locais próprios para mostrar, porque digamos que é uma coisa marginal. Ou era, nós tentamos com a PIN que se abra, que em vez de afunilar, se abra a perspectiva da joalharia contemporânea ser considerada uma arte. Claro. E de alguma forma, o que eu queria perguntar é se houve na história da cidade de Alverme ser isto manifestações de joalharia contemporânea, ou seja, se têm passado por aqui. Não me lembro, pode ter havido, mas que eu me lembro, não. A PIN é também uma associação à qual a sociedade presta apoio, por exemplo, na próxima segunda-feira. Amanhã, vão realizar aqui a Assembleia Geral anual. Quase todos. É uma casa que também. Nos últimos anos, a PIN tem feito aqui as suas sessões, tem solicitado espaço para escapa-nos à lista da AECA, da APD, etc. Portanto, a PIN é mais uma associação, é também uma associação que nos solicita espaço para realizar, pelo menos, estas atividades administrativas, assembleias gerais, novos sócios gerentes. Portanto, como não temos sítio próprio neste momento, tem sido a sociedade que tem decidido gentilmente sobre a biblioteca onde nós nos encontramos. Mais uma vez, nos encontramos, nós, a sociedade, enfim, às vezes as pessoas, eu reparei neste conjunto de depoimentos que há algum desconhecimento da parte de muitas pessoas. Portanto, não conhecem bem, portanto, dizer mal é fácil. Mas isto não é pena, não vou criticar. Uma atitude de defesa. Não. Estou a dizer, a sociedade desenvolve, portanto, tem uma atividade muito intensa e muito diversificada, só que nós não badalamos. Portanto, no fundo, também não podemos cá trazer as pessoas pela mão. O centro não lhes pode pagar porque não tem meios para isso. Portanto, estamos muito limitados nesse aspecto também. Para a divulgação, claro. Há os espaços, criar as condições para as pessoas exporem, tudo sem qualquer retribuição e, digamos, as expensas da instituição. Isso é um traço de continuidade entre épocas em que a sociedade tem operado sempre, como tu dizias, uma casa para causa. Exatamente. Nós estamos a chegar ao termo da nossa entrevista. Há uma característica deste palimpsesto de conversas que é o acaso dos encontros, porque as coisas não foram programadas, as pessoas iam marcando. E a próxima pessoa, Ana Vieira, que agora entra na sala, é alguém cujo trabalho mantém, julgo eu, uma relação de afinidade bastante evidente com o seu.
e portanto chamamos a Ana já a entrar.